noite, saudações, Vitor Machado aqui do nosso canal de literatura fantástica e de terror. Saudações a todos os amigos e seguidores do canal e aos que estão chegando agora. Likes, compartilhamentos e principalmente comentários, como eu sempre digo, o melhor de tudo. Hoje então, 8 de novembro, quarta-feira, interlúdio de terror, como toda quarta-feira. Para quem não sabe, nós estamos perseguindo aí um projeto, o chamado Projeto Lovecraft. A gente está narrando toda a obra do grande H.P. Lovecraft. Estamos já chegando no fim da carreira dele, né? Nos encaminhando para o fim, ainda tem muitos clássicos pela frente, mas nós já estamos em 1931, ele faleceu em 1937. Atualmente nós estamos exatamente no meio da grande novela, ou praticamente romance, que é o Montanhas da Loucura. Sábado passado, dia 4, a gente postou a terceira parte, os capítulos 5 e 6, de um total de 12. Sábado que vem vamos para a quarta parte, naturalmente. E eu intercalo nas quartas-feiras o nosso canal, a gente posta sempre quartas e sábados. Então na quarta-feira é o interlúdio de horror, outros clássicos intercalando essa caminhada pela obra do H.P. Lovecraft. E quarta-feira passada, no interlúdio de horror passado, nós, no dia de Halloween exatamente, né, na noite, melhor dizendo, de Halloween, a gente postou uma história de Halloween ambientada na Escócia, uma delícia, né, de painel de folclore celta, escocês, ambientado na noite de Halloween exatamente, de um francês, o Hilaire Chasles. Quem não assistiu, olho sem pálpebra, muito legal. Bem, mas hoje nós vamos para mais uma dessas histórias de clássicos do horror. Não é exatamente um escritor habitué do horror, né? A gente volta e meia, a gente faz isso, posta. Como eu sempre digo, todo escritor dá a sua pernadazinha no terror, não tem erro, todos eles. E hoje nós vamos com o grande Hans Christian Andersen. Como disseram no final da vida dele as autoridades do governo, os reis e tal, um tesouro nacional da Dinamarca. Ele realmente é um tesouro nacional, nem é nacional, é um tesouro internacional, porque é um escritor muito famoso pelas histórias para criança, os contos de fada. Não precisa nem falar muito, né? Tem N super conhecidos, mas a Pequena Sereia provavelmente é um dos mais conhecidos por conta de uma adaptação para o cinema recente da Disney. Então, mas tem trocentas histórias, contos de fada do Andersen, né? E ele, confirmando a regra, lá na segunda metade da vida dele, ele é nascido em 1805, morreu com 70 anos em 1875. E lá em 47 ele escreveu A Sombra, nosso conto de hoje. E esse conto é muito interessante. Eu vou deixar a vida dele mais para frente da nossa conversa aqui. Eu vou falar logo do conto. Ele é um conto que ele no início parece uma história para criança até, parece uma brincadeira, uma fantasia, e é uma fantasia, mas o cara escreve muito bem. Aí quando chega no final, vocês já vão sentindo que a coisa está se transformando de uma brincadeira numa coisa mais séria, né? No desenrolar da história. Mas o final, rapidamente, não chega a ser um plot twist, porque fica claro que aquilo vai não crescendo. É um horror que vai anunciado, aquilo que vai acontecer alguma coisa de muito errado no final, todo mundo percebe, né? Mas é impactante, eu acho. Não se deixem enganar por aquele tom quase infantil da história no seu princípio. Chega no fim, é um horror.
Aí você fica meditando sobre aquilo lá, né, o que se passou com o cara. É uma história que é uma sátira social, claramente, reflete muito daquele pessimismo típico do Anderson. Aí já pulando um pouco para a vida dele, né, foi uma vida não das mais tranquilas, né? Ele nasceu numa família sem muitos recursos, no interior da Dinamarca. Depois que ele foi para a capital, né, para Copenhague, ele começou numa família com alguma dificuldade. O pai dele, aquelas lendas familiares, né, gente? Isso é comum, né? E o pai dele disse para ele que ele era descendente de um rei dinamarquês, aquelas coisas. Mas isso não resolveu, não facilitou a vida dele, não pagou nenhum boleto para ele. ele. Mas ele foi criado com essa ideia, né? Depois a vida dele melhorou por conta da escrita, mas antes disso teve problemas sérios. Ele, inclusive, quando era criança ainda, ele foi morar, ele ficou pulando de um lugar para o outro, tinha grande dificuldade financeira, ele foi morar junto na casa de um professor, e esse professor molestou ele sexualmente, uma coisa horrível, né? E talvez isso, não sei se explica, isso aí dá passo maior que a perna aqui, mas ele era um cara muito desengonçado, fisicamente meio esquisito, e ele tinha aspectos da personalidade dele assim. É um debate grande entre os biógrafos dele se ele era homossexual, por causa dos textos. Ele tinha atração, claramente, porque ele escreve isso em cartas e tal, atração por outros homens, mas também tinha atração por mulheres. Era uma figura assim um tanto. E teve esse episódio na infância dele, uma vida bem conturbada mesmo. Mas aí ele logo se dedicou a escrever os contos. Ele, na primeira metade da vida dele, foi marcada pelos contos de fada, que ele é célebre até hoje e que levaram ele a ficar famoso na Europa inteira, no mundo inteiro. Demorou para ficar famoso na Dinamarca, acabou só ficando famoso em casa por conta do envolvimento da monarquia dinamarquesa, né? Os reis da Dinamarca, convidaram ele para o palácio e ele começou a ser. Aí a galera toda da sociedade, se o rei está chamando no palácio é porque é bom, né? Aí começaram a dar o valor devido a ele, né? E ele depois, lá para os anos 40 do século XIX, ele começou a escrever para o teatro, não teve grande sucesso no teatro. Ele ficou tão famoso com a história com as pequenas sereias da vida, Roupa do Rei e outros bichos, muito mais. Não deve existir um ser humano no planeta Terra que não conheça as histórias de fada, as histórias para criança, os contos infantis do Anderson. É muito difícil, duvido muito. Mas aí ele lá na segunda metade da vida dele, ele tentou outras coisas, né? Tentou o teatro, escreveu algumas peças e escreveu contos também, não para criança, dentre os quais eu extraí A Sombra, o conto de hoje. Um conto agridoce, assim, tem um sabor bem infantil isso, e adocicado no início, e tem aquele final amargo, bem horrível. Vale a pena, é um bom acréscimo aqui para o nosso acervo de histórias fantásticas de terror. A Sombra, de Hans Christian Andersen, 1847. Eu já ia deixando de falar da morte dele, né? A morte dele foi uma das coisas mais tolas, assim. Ele estava bem de saúde também e tal. Caiu da cama, veja só que coisa bizarra. O cara me cai da cama, a partir daquela queda, a, a saúde dele destrambelhou de uma tal forma, em poucos anos morreu. Surgiu um câncer, não estou dizendo aqui, os médicos de plantão aí que me perdoem, não estou dizendo que cair da cama dá câncer, mas desorganizou a vida dele, a saúde dele. Esse tipo de coisa a ciência nossa realmente ainda
não conhece lá muito bem como que isso funciona. Então ele teve essa queda, da queda ele nunca mais se recuperou. Salvo engano, em 2 anos estava morto. O tal câncer dele se desenvolveu rapidamente morreu. Já estava velhinho, né? Realmente um tombo para uma pessoa de 70 anos não é qualquer coisa, não é uma coisa simples. Bom, mas esse foi o fim da vida do Hans Christian Andersen. Como diziam os dinamarqueses, um tesouro nacional da Dinamarca. Eu diria mais, é realmente um tesouro internacional, né, do ponto de vista da literatura e particularmente da literatura infantil. Mas aqui hoje não tem nada de infantil, temos A Sombra, um conto sinistro. Vocês certamente vão gostar. É o tipo do conto sutil, sofisticado o suficiente para o grupo de seguidores que nós temos aqui. Eu aposto que vão surgir comentários os mais interessantes aqui a partir da Sombra, de Hans Christian Andersen. Um abraço a todo mundo, divirtam-se, saudações, não percam a continuação das Montanhas da Loucura, no sábado que vem, 4ª parte. Abraço a todos, divirtam-se, saudações. Aproveitando, muito obrigado aí pelo apoio, que sempre, nunca tem faltado. Nosso canal, eu sempre tenho chamado de nano canal, mas está querendo migrar de nano para micro canal. Saudações a todo mundo, muito obrigado, um abraço, divirtam. A Sombra, Hans Christian Andersen, 1847. É nas terras quentes que o sol arde realmente. As pessoas ficam cor de mogno, de tão morenas. Inclusive, nas mais quentes delas, ficam negras. Mas foi apenas para as terras quentes, e não para as mais quentes delas, que se dirigiu um sábio, vindo das terras frias. Ele achava que lá poderia perambular, como costumava fazer em seu próprio país, mas em pouco tempo se desiludiu. Ele e todas as pessoas sensatas tinham de ficar dentro de casa, com os batentes das janelas e as portas fechados o dia inteiro. A impressão que se tinha era de que a casa inteira dormia, ou de que não havia ninguém. A rua estreita de casas altas onde ele morava também era construída de forma a ser banhada pela luz solar da manhã até a noite. Impossível sair. O sábio, vindo das terras frias, um jovem, um homem inteligente, tinha a sensação de estar sentado sobre um forno repleto de brasas. Aquilo o afetou, ele ficou muito magro, até sua sombra murchou, ficou bem menor do que era antes. O sol também a consumira. Só à noite, depois que o sol se punha, os dois recomeçavam a viver. Era uma verdadeira festa para os olhos. Assim que a vela era trazida ao aposento, a sombra se espichava até o alto da parede, chegava ao teto de tão comprida que ficava. Precisava se espreguiçar para recuperar as forças. O sábio saía para o balcão para desenferrujar um pouco, e à medida que as estrelas iam surgindo na deliciosa limpidez do ar, ele tinha a impressão de voltar à vida. Em todos os balcões da rua e nas terras quentes, toda janela tem um balcão. As pessoas saíam, pois não há quem não tenha necessidade de ar, inclusive as pessoas habituadas a ser cor de mogno. Tudo se animava, em cima e embaixo. Sapateiros e alfaiates, todos corriam para a rua, surgiam mesas, cadeiras e velas acesas. Sim, milhares de velas acesas. E enquanto um falava, o outro cantava. Muita gente passeava, carruagens rodavam, burros andavam, blim-blão, de sineta no pescoço. Mortos eram enterrados ao som de salmos. Os moleques da rua faziam algazarra e os sinos da igreja bimbalhavam. Sim, a rua ficava repleta de vida. Apenas em uma das casas, justamente a que ficava na frente daquela em que morava o sábio estrangeiro, tudo permanecia quieto. E certamente alguém morava naquela casa, pois havia flores no balcão, flores que cresciam tão bem naquele lugar ensolarado, flores que não existiriam se não fossem regadas, e, portanto, alguém deveria regá-las. Alguém morava naquela casa. À noite, a porta daquele balcão também se entreabria, mas o interior era escuro. Pelo menos o aposento da frente não tinha luz, embora se ouvisse o som de música vindo lá de dentro.
O sábio estrangeiro achava que era uma música incomparável, mas talvez fosse imaginação dele, porque para o sábio estrangeiro tudo naquelas terras quentes era incomparável. A única coisa que atrapalhava era o sol. O senhorio do estrangeiro dizia não saber quem havia alugado a casa da frente. Nunca se via ninguém por lá, e, quanto à música, achava-a tremendamente aborrecida. Até parece que tem alguém ensaiando uma peça, que nunca consegue concluir, toca sempre a mesma peça. Eu acabo conseguindo, diz a pessoa, mas nunca consegue, por mais que toque. Uma noite o estrangeiro acordou. Dormia com a porta do balcão aberta, a cortina balançava ao vento, e teve a impressão de que havia uma luminosidade estranha no balcão da casa em frente. Todas as flores brilhavam como labaredas nas cores mais fantásticas. E no meio das flores estava uma jovem esguia, belíssima, que dava a impressão de também estar impregnada de luz. A luz feriu os olhos do estrangeiro, mas a verdade é que ele os tinha muito arregalados e que acabara de acordar. Levantando-se de um salto, ele se aproximou devagar da cortina, mas a jovem se fora. A luminosidade desaparecera. As flores já não brilhavam, embora tivessem o ótimo aspecto de sempre. A porta estava entreaberta e do âmago da casa vinha uma música tão maravilhosa, tão suave, que o ouvinte era invadido por pensamentos delicados. Parecia um encantamento, mas quem viveria ali? E onde ficaria a porta de entrada? Todo o andar térreo era ocupado por lojas, uma ao lado da outra. Não era possível que para entrar para a residência em cima fosse necessário passar sempre por alguma delas. Uma tarde o estrangeiro estava sentado em seu balcão, enquanto atrás dele, no interior do quarto, queimava uma vela, de modo que era muito natural que sua sombra fosse parar do outro lado da rua, na parede da casa do vizinho da frente. Com efeito, lá estava ela, sentada entre as flores do balcão, e sempre que o estrangeiro se movia, sua sombra também se movia, porque era assim que ela sempre se comportava. Acho que minha sombra é o único ser vivo que se avista por lá, disse o sábio. Veja com que elegância está sentada no meio das flores, com a porta entreaberta. Agora, a sombra bem que poderia ser mais esperta e entrar na casa para dar uma olhada e depois vir me contar o que viu. Vamos, faça alguma coisa útil, disse ele brincando. Faça-me o favor de se introduzir na casa. E então, vai entrar ou não vai entrar? Insistiu ele com um aceno, e a sombra acenou também. Entre de uma vez, mas não vai desaparecer, disse o estrangeiro, levantando-se, e sua sombra no balcão da casa do vizinho da frente se levantou também. O estrangeiro se virou, e sua sombra também se virou. E se houvesse alguém prestando atenção na cena, teria visto claramente a sombra entrar pela porta entreaberta do balcão da casa do vizinho da frente, no exato instante em que o estrangeiro entrava em seu quarto e deixava a longa cortina voltar para o lugar. Na manhã seguinte, o sábio saiu para tomar café e ler os jornais. Mas o que é isso? Exclamou ao sair para o sol. Estou sem sombra? Quer dizer que ela entrou mesmo na casa ontem à noite e não saiu mais? Que problema fui arranjar? Aquilo o deixou agastado, não tanto por causa do desaparecimento da sombra, e sim porque conhecia uma história sobre um homem sem sombra, muito divulgada nas terras frias de onde vinha. E se por acaso chegasse lá contando a sua, todo mundo iria dizer que estava imitando a outra, coisa que ele não queria de jeito nenhum. Diante disso, resolveu que não tocaria no assunto, e foi uma decisão muito acertada. À noite, o sábio saiu novamente para o seu balcão, depois de posicionar a vela corretamente atrás de si, pois sabia que as sombras sempre desejam ter seus senhores como telas, mas não conseguiu atraí-la. Fez-se pequeno, fez-se grande, mas nenhuma sombra apareceu. Chegou a falar, Ei! Mas não adiantou nada. Era desmoralizante, mas nas terras quentes tudo cresce de maneira desordenada.
Passados 8 dias, ele observou, para sua grande satisfação, que uma nova sombra havia começado a crescer de suas pernas sempre que ele saía para o sol. A raiz devia ter ficado enterrada. Passadas 3 semanas, já adquiriram uma sombra bastante adequada, a qual, quando ele rumou novamente para as terras do norte, continuou crescendo sem parar durante a viagem, de tal modo que no fim estava tão comprida e tão grande que com metade dela já seria mais do que o suficiente. E assim o sábio voltou para sua terra e escreveu livros sobre o que era verdade no mundo, e sobre o que era bom, e sobre o que era belo, e passaram-se dias, e passaram-se anos, e passaram-se muitos anos. Uma noite ele estava em seu quarto e alguém bateu suavemente à porta. Entre, disse. Mas ninguém entrou. Quando ele foi abrir a porta, viu diante de si uma pessoa tão extraordinariamente magra que o deixou perturbado. No mais, vestia-se com muita elegância. Devia ser um homem distinto. com quem tenho a honra de falar? Perguntou o sábio. Bem que eu estava imaginando que o senhor não iria me reconhecer, disse o homem distinto. Hoje em dia tenho tanto corpo, cheguei mesmo a adquirir carne e vestimentas. Imagino que jamais lhe tenha passado pela cabeça ver-me assim, tão próspero. Então o senhor não reconhece a sua antiga sombra? Sim, vejo que o senhor não acreditava que eu pudesse voltar para casa algum dia. As coisas correram muito bem para mim desde a última vez que estivemos juntos. Fui muito bem-sucedido de todos os pontos de vista. Se for o caso de eu comprar minha liberdade, tenho os meios para tal. Dizendo isso, sacudiu um punhado de valiosos selos pendurados à corrente de seu relógio e enfiou a mão na grossa corrente de ouro que lhe pendia do pescoço. Todos os seus dedos cintilaram com anéis de diamantes, e todos eles pedras sem jaça. Não consigo me refazer de minha surpresa, disse o sábio. O que está acontecendo aqui? De fato, coisa simples não é, disse a sombra. Mas o senhor mesmo tampouco se conta entre os simples. E eu, como o senhor sabe muito bem, desde criança sigo suas pegadas. Nem bem o senhor concluiu que eu estava preparado para sair sozinho o mundo afora. Segui meu próprio rumo. Minha situação atual é das mais estupendas, mas fui tomado por uma espécie de nostalgia, um desejo de voltar a vê-lo, pelo menos uma vez antes de sua morte, pois, mais dia, menos dia, o senhor vai morrer. Além disso, eu também queria rever essas terras, pois é fato que sempre nos sentimos ligados à pátria-mãe. Sei que o senhor obteve uma outra sombra. Devo pagar-lhe ou pagar-lhes alguma coisa? Faça-me o favor de dizer. Mas então é mesmo você? Disse o sábio. Que coisa extraordinária! Eu jamais teria acreditado que nossa antiga sombra pudesse reaparecer sob a forma de um ser humano. Diga-me quanto lhe devo, disse a sombra. Não quero permanecer em débito. Como você pode falar desse modo? Exclamou o sábio. A que dívida se refere? Sinta-se inteiramente livre. Sua felicidade me dá imensa alegria. Sente-se, velho amigo, e me conte um pouco como as coisas se passaram e o que você viu na casa do nosso vizinho das terras quentes. Sim, já lhe contarei tudo, disse a sombra sentando-se. Mas o senhor terá de me prometer que jamais revelará a ninguém aqui na cidade, onde quer que possa encontrar-me, que um dia fui sua sombra. Tenho a intenção de ficar noivo. Meus meios me permitem manter até mais de uma família. Pode ficar sossegado, disse o sábio. Jamais direi a ninguém quem você realmente é. Aperte a minha mão. Dou-lhe minha palavra de honra. Palavra de honra, disse a sombra, que não podia dizer outra coisa. Era notável, aliás, até que ponto aquela sombra era um ser humano. Toda vestida de negro, envergando as mais elegantes vestimentas negras que se podiam encontrar. Botas de verniz e chapéu dobrável, de modo a virar apenas copa e aba. E isso sem falar no que já sabemos que possuía: selos, corrente de ouro e anéis de diamante. Sim,
A sombra estava extraordinariamente bem vestida, e era somente esse fato que a transformava num verdadeiro ser humano. Agora vou lhe contar minhas aventuras, disse a sombra, apoiando as pernas munidas das botas de verniz com quanta força pôde sobre o braço da nova sombra do sábio, que estava deitada aos pés dele como um cachorrinho poodle. Talvez tivesse feito isso por arrogância, talvez para imobilizar a outra, e a sombra prostrada se manteve perfeitamente quieta e tranquila para poder ouvir a história. Ela bem que queria saber o que era preciso fazer para soltar-se e igualar-se ao seu próprio senhor. O senhor sabe quem morava na casa do outro lado da rua? Perguntou a sombra. Era a figura mais encantadora deste mundo, a poesia. Passei 3 semanas lá, e foi como se tivesse vivido 3.000 anos e lido toda a poesia e todos os textos jamais escritos. É o que lhe digo e atesto, tudo vi e tudo sei. A poesia? Gritou o sábio. Sim, sim, acontece muitas vezes dela ser um eremita nas cidades grandes. A poesia. É verdade que eu a avistei por um curto instante, mas o sono obnubilou meus olhos. Ela estava no balcão e brilhava tanto que parecia a estrela do norte. Conte-me, conte-me. Você estava no balcão, depois entrou porta dentro e viu... Entrei e me vi na antecâmara, disse a sombra. E o senhor permaneceu sentado, olhando na direção da antecâmara. Não havia vela alguma, só uma espécie de penumbra, mas em seguida abria-se uma série de portas escancaradas, uma depois da outra, formando uma longa sucessão de aposentos e salões, estes sim, profusamente iluminados. Eu teria sido fulminado por toda aquela luz se tivesse me precipitado até a donzela. Mas avancei com prudência, dei-me tempo, que é o que devemos fazer. E o que você viu? Perguntou o sábio. Vi todas as coisas e pretendo contar ao senhor o que vi, mas não se trata de orgulho da minha parte, mas em minha qualidade de ser livre e com os meios de que disponho, sem falar em minha excelente posição e em minha situação confortável, eu lhe pediria que me desse o tratamento de senhor. Peço-lhe que me perdoe, disse o sábio. São os velhos hábitos que se aferram. O senhor tem toda a razão. Não se preocupe, tratarei de lembrar-me, mas, por favor, agora me conte tudo o que viu. Sim, tudo, declarou a sombra, pois tudo vi e tudo sei. Qual era o aspecto dos aposentos mais íntimos? Perguntou o sábio. Tinham o frescor da floresta? Lembravam a santidade da igreja? Essas salas íntimas eram como um claro céu estrelado quando o contemplamos das mais altas montanhas? Tudo isso ao mesmo tempo, respondeu a sombra. Na verdade, não entrei até a parte mais interna. Fiquei no aposento da frente, na penumbra, mas estava muito bem posicionado e tudo vi, tudo sei. Estive na corte da poesia, na antecâmara. Mas o que o senhor viu? Todos os deuses da antiguidade andavam pelos vastos salões? Os velhos heróis travavam combate? Crianças gentis brincavam e contavam seus sonhos? Estou lhe dizendo que estive lá, e o senhor pode imaginar que vi todas as coisas que havia para ver. Se o senhor estivesse estado lá, não teria se transformado em homem, mas foi o que aconteceu comigo, e em pouco tempo aprendi a conhecer minha natureza mais íntima, minhas características inatas, meu parentesco com a poesia. Na época em que eu vivia com o senhor, não pensava nessas coisas, mas, como o senhor bem sabe, toda vez que o sol nascia ou se punha, eu ficava fantasticamente grande. Com efeito, à luz do luar, eu quase ficava mais nítido do que o senhor. Naquele tempo, eu não compreendia a minha natureza. Naquela antecâmara é que tudo se desvendou para mim. E me transformei em homem. Saí de lá amadurecido, mas o senhor já não se encontrava nas terras quentes. Como homem, eu me envergonhava de andar com aquele aspecto. Precisava de botas, de vestimentas, de todo aquele verniz de homem que caracteriza um homem como tal.
Saí dali, sim, digo-lhe que saí dali, mas, por favor, não divulgue o que lhe conto. Saí dali diretamente para debaixo da saia da mulher que vendia bolos. Me escondi debaixo da saia dela. Ela nem desconfiava de que escondia tudo aquilo. Eu só saía de lá à noite. Corria pelas ruas à luz do luar. Encostava-me nas paredes para sentir aquele delicioso roçar em minhas costas. Corria para cá, corria para lá, espiava para dentro das janelas mais altas, para dentro das salas, por sobre os telhados, observava todos os lugares que ninguém mais conseguia ver, e via o que ninguém mais via, o que não era para ser visto por ninguém. Basicamente, nosso mundo é um mundo muito baixo. Eu nunca teria querido ser homem, não fosse a crença tão amplamente difundida de que ser homem é uma coisa excelente. Vi as coisas mais impensáveis acontecerem entre as mulheres, entre os homens, entre os pais e entre os doces e admiráveis e entre as doces e admiráveis crianças. Vi, continuou a sombra, o que homem algum deveria conhecer, mas o que todos invariavelmente dariam qualquer coisa para saber, ou seja, os pecados do vizinho. Se eu tivesse escrito um jornal, todos gostariam de lê-lo. Mas eu escrevia diretamente para a pessoa envolvida, e todas as cidades por onde eu passava eram tomadas pelo pânico. Todos ficaram com tanto medo de mim, e todos tinham uma estima incomensurável por mim. Os professores fizeram de mim um professor. Os alfaiates me deram roupas novas. Fiquei muito bem abastecido. Os moedeiros cunharam moedas para mim, e as mulheres disseram que eu era lindo. Foi assim que me transformei no homem que sou. E agora preciso me despedir. Aqui está meu cartão. Moro na Calçada do Sol e estou sempre em casa quando chove. E dizendo isso, a sombra se retirou. Que acontecimento extraordinário! Disse o sábio. Dias e anos se passaram e a sombra voltou. Como vão as coisas? Perguntou ela. Nem me pergunte, respondeu o sábio. Escrevo sobre a verdade, sobre o bem e sobre o belo, mas ninguém se interessa por esse tipo de coisa. Estou verdadeiramente desesperado. São coisas tão importantes para mim. Pois para mim não, disse a sombra. Estou engordando, e é unicamente com isso que deveríamos nos preocupar. É que o senhor não entende as coisas desse mundo. Vai acabar mal. Está precisando viajar. No próximo verão farei uma viagem. O senhor gostaria de viajar comigo? Bem que eu gostaria de ter um companheiro de viagem. Aceitaria viajar comigo como minha sombra? Para mim, será uma grande satisfação tê-la ao meu lado. Faço questão de pagar suas despesas. Que proposta extraordinária, disse o sábio. Depende do ponto de vista, disse a sombra. Viajar vai lhe fazer bem. Se aceitar ser minha sombra, não precisará pagar por coisa nenhuma durante toda a viagem. Mas seria muita loucura, disse o sábio. Contudo, assim é o mundo, e assim ele continuará sendo, disse a sombra e se retirou. As coisas estavam verdadeiramente complicadas para o sábio. O sofrimento e o desgosto seguiam-no por todo lado, e tudo o que ele dissesse sobre a verdade, sobre o bem e sobre o belo não significava mais para a maioria das pessoas do que uma rosa para uma vaca. No fim, ele acabou ficando gravemente enfermo. O senhor está parecendo uma sombra, diziam-lhe todos, e o sábio estremecia, pois era exatamente o que estava pensando. Uma temporada numa estação de águas certamente lhe faria muito bem, disse a sombra que fora visitá-lo. Não há coisa melhor. Vou levá-lo em nome de nossa antiga amizade. Pago a viagem e o senhor escreve um relato, e assim me distrai um pouco durante o trajeto. Também eu preciso de um tratamento com as águas termais. Minha barba não está crescendo tanto quanto deveria, e isso é uma forma de doença, pois ter barba é uma necessidade. Faça-me o favor de ser razoável e aceite meu convite. Viajemos como dois bons amigos. E assim foi feito. A sombra era o amo e o amo era a sombra. Os dois viajaram juntos de carruagem, a cavalo e a pé, lado a lado, ou um na frente e o outro atrás, ao sabor da posição do sol. A sombra estava sempre querendo ocupar o lugar do amo,
e o sábio não se incomodava nem um pouco com isso. Tinha um ótimo coração, era um homem amável e doce, e por isso um dia disse à sombra: Já que agora somos companheiros de viagem, como somos, e já que antes disso crescemos juntos, desde a mais tenra infância, não lhe parece que seria o caso de fazermos um brinde à nossa amizade e abandonarmos o tratamento formal de senhor? Acho que seria mais íntimo, não lhe parece? Vamos pensar um pouco em sua proposta, disse a sombra, que agora era o verdadeiro amo. Sua ponderação é muito franca e bem intencionada. Por isso serei igualmente franco e bem intencionado. O senhor, como sábio, certamente não ignora a que ponto é surpreendente a natureza humana. Algumas pessoas não conseguem nem encostar a mão em papel pardo, que logo se sentem mal. Outras ficam com o corpo inteiro abalado quando alguém fricciona alguma coisa aguda em uma vidraça. Sou tomado por sensação semelhante ao ouvi-lo tratar-me de você. É como se estivesse sendo empurrado de encontro à terra, tal como acontecia em minha primeira permanência ao seu lado. Como o senhor vê, trata-se de uma sensação e não de orgulho. Não posso permitir que me chame de você, mas de minha parte terei muito prazer em chamá-lo de você, de modo a realizar seu desejo, pelo menos em parte. E assim a sombra passou a chamar o antigo amo de você. É insensato isso de eu chamá-lo de senhor e ele a mim de você. Pensava o sábio sem ter como alterar a situação. E assim os dois chegaram a uma estação de águas onde havia vários estrangeiros, entre eles a linda filha de um rei, que sofria da enfermidade de ver tudo bem demais, o que era, claro, muito preocupante. Na mesma hora, a moça percebeu que aquele que acabara de chegar era uma pessoa totalmente diferente das outras que estavam ali. Ele está aqui para fazer sua barba crescer, dizem. Mas vejo que a razão verdadeira é o fato de que ele não projeta nenhuma sombra. Vossa Alteza Real deve estar melhorando, disse a sombra. Sei que seu mal é ver bem demais, mas isso acabou, a senhora está curada. A verdade é que tem uma sombra muito pouco convencional. A senhora não está vendo aquela pessoa que anda sempre ao meu lado? Outras pessoas têm sombras comuns, mas eu não gosto de coisas comuns. Muitas vezes acontece de gastarmos mais com a libré de nossos empregados do que com nossos próprios trajes. E eu permiti que minha sombra se transformasse em homem. É isso mesmo. A senhora pode observar que cheguei ao ponto de dar-lhe uma sombra. É uma coisa muito onerosa, mas faço questão de ter coisas de qualidade. O quê? Pensou a princesa. Será possível que eu tenha me curado? Esta estação de águas é verdadeiramente de primeira categoria. Nos tempos que correm, a água tem de fato poderes extraordinários, mas não vou partir ainda. Agora é que as coisas estão ficando divertidas. Aquele estrangeiro me agrada sobremaneira. Espero pelo menos que a barba dele não cresça, porque se crescer, ele vai embora. À noite, no grande salão de bailes, a filha do rei dançou com a sombra. Ela era leve, mas a sombra era ainda mais leve. A jovem jamais dançara com parceiro como aquele. A princesa contou à sombra de que país tinha vindo. E a sombra conhecia seu país, já estivera lá, mas no momento em que ela não estava em casa e espiara pelas janelas mais altas e pelas janelas mais baixas, vira de tudo um pouco. E desse modo teve condições de responder às perguntas da filha do rei e dar-lhe informações que a deixaram boquiaberta. Aquela devia ser a pessoa mais bem informada do mundo. A princesa desenvolveu um respeito imenso pelas coisas que a sombra sabia, e quando os dois dançaram juntos novamente, a princesa se apaixonou, e a sombra imediatamente percebeu, pois o olhar da princesa parecia atravessá-la. E assim os dois dançaram juntos mais uma vez, e a princesa esteve a ponto de declarar-se, mas era muito ponderada, pensava em seu país e em seu reino, e nas muitas pessoas sobre as quais haveria de reinar. Sábio ele é, e isso é bom. Pensou a moça consigo mesma. Além disso, é excelente dançarino, o que também é ótimo. Mas será que possui uma base cultural sólida? Isso é igualmente muito importante. Será preciso avaliá-lo com rigor.
Com isso, começou a interrogá-lo sobre algumas questões particularmente difíceis, questões para as quais nem ela mesma tinha resposta. E a sombra ficou com uma expressão muito estranha no rosto. Para essa questão o senhor não tem resposta, disse a filha do rei. Mas se são coisas que aprendi quando criança, disse a sombra, acredito que até minha sombra, que lá está perto da porta, sabe responder. Sua sombra? Estranhou a princesa. Isso seria verdadeiramente extraordinário. Bem, não estou 100% certo que ela saiba, disse a sombra. Contudo, acredito que sim, pois faz muitos anos que me segue e me escuta. Acredito que sim. Mas permita-me, Vossa Alteza Real, uma advertência. Veja que minha sombra tem tanto orgulho de fazer-se passar por homem que, para que apresente boa disposição, e será necessário que seja assim, para que tenha condições de responder adequadamente, será preciso que a trate como se fosse de fato um homem. Quanto a isso, não há problema, disse a filha do rei. E então ela se dirigiu ao sábio, que estava junto à porta, e conversou com ele sobre o sol, e sobre a lua, e sobre os homens, tanto por fora como por dentro. E ele respondeu muito bem e com muita propriedade. Que homem deve ser aquele para ter uma sombra assim? Pensou ela. Será uma verdadeira bênção para o meu povo e para o meu reino que eu o escolha para consorte. E é exatamente isso que eu vou fazer. Em pouco tempo os dois chegaram a um entendimento, a filha do rei e a sombra, só que ninguém deveria saber a respeito enquanto ela não estivesse de volta a seu próprio reino. Ninguém saberá, nem mesmo minha sombra, disse a sombra, que tinha boas razões para dizer isso. E assim eles chegaram às terras sobre as quais reinava a filha do rei quando não estava viajando. Ouça, meu caro amigo, disse a sombra ao sábio, agora que sou a mais feliz e poderosa das pessoas, quero fazer alguma coisa especial por você. Você viverá para sempre ao meu lado, no castelo, viajará comigo em minha carruagem real e terá centenas de milhares de moedas por ano. Em troca, deverá aceitar que todos, sem exceção, o chamem de sombra. Jamais deverá revelar que um dia foi um homem, e uma vez por ano, quando eu me sentar ao sol no balcão e permitir que todo o povo me veja, deverá prostrar-se a meus pés como se fosse mesmo uma sombra. Saiba que vou me casar com a filha do rei e que o casamento terá lugar hoje à noite. Não, isso é completamente insano, disse o sábio. Não quero, não aceito. Isso seria enganar o país inteiro e a filha do rei também. Revelarei tudo. Direi que sou um homem e que você é uma sombra. Direi que você é uma sombra que usa roupas, só isso. Ninguém vai acreditar, disse a sombra. Comporte-se, do contrário eu chamo a guarda. Vou imediatamente falar com a filha do rei, disse o sábio. Mas eu vou primeiro, disse a sombra, e você vai para a prisão. E foi exatamente para onde ele foi, pois as sentinelas obedeceram às ordens do homem com quem sabiam que a princesa ia se casar. Você está trêmulo, disse a princesa quando a sombra se aproximou dela. Aconteceu alguma coisa? Não vá adoecer logo na noite do nosso casamento. Tive a mais terrível das experiências, disse a sombra. Imagine só, claro, o cérebro de uma pobre sombra não aguenta grande coisa. Imagine que minha sombra enlouqueceu. Pensa que é um homem e que eu, imagine só, que eu é que sou a sombra. Que horror! Disse a princesa. Espero que pelo menos ela esteja bem trancafiada. E está mesmo. Temo que jamais recupere a razão. Pobre sombra, disse a princesa. Tão infeliz. Seria uma verdadeira boa ação libertá-la dessa minúscula vida que tem. Na verdade, agora que penso nisso, acredito que será necessário acabar discretamente com ela. É uma solução muito severa. Serviu-me tão fielmente, disse a sombra, soltando uma espécie de suspiro. Quanta nobreza em seu caráter, disse-lhe a filha do rei. À noite, a cidade inteira se iluminou. Os canhões fizeram bum e os soldados apresentaram armas. Foi um casamento e tanto. A filha do rei e a sombra saíram para o balcão para que os súditos pudessem vê-los e os saudassem com um último viva. O sábio não ouviu nada disso, pois já perdera a vida.
Fim.